Diplomatas mexicanos deixaram o Equador depois da embaixada em Quito ser invadida por policiais equatorianos. O grupo, composto por 18 pessoas, retornou ao México após o rompimento diplomático entre os dois países. Na última sexta-feira, policiais do Equador invadiram a embaixada do México e prenderam o ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass. Ele foi condenado a 6 anos de prisão por corrupção e buscou abrigo na embaixada mexicana. Hoje, o México anunciou que vai entrar com uma denúncia formal contra o Equador perante a Corte Internacional de Justiça, que é ligada às Nações Unidas. Para entender como funcionará essa denúncia que o México vai fazer contra o Equador, a gente recebe agora o professor de Direito Internacional Público da Unicamp e da PUC Campinas, Luiz Vedovato. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria primeiro que você explicasse essas duas coisas. O que significa na prática um rompimento de relações diplomáticas e o que pode causar essa denúncia que o México propõe? Muito boa noite, é uma felicidade estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo espaço para essa discussão, então um importante meio de comunicação. Gustavo, é um fato muito grave a invasão de uma embaixada, uma embaixada que é um local de imunidade protegido pelas regras internacionais, talvez a mais antiga regra internacional. Ela foi trazida para o ordenamento escrito pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas em 1961 e até hoje a gente tem alguns casos de invasão e esses casos de invasão levam a consequências de declaração de violação e condenação pecuniária para aqueles países que o fazem. Eu cito aqui um caso famoso, que foi um caso que aconteceu no Irã em 1979, quando da Revolução Islâmica, os revolucionários e representantes do governo que se instalaria invadiram as representações diplomáticas norte-americanas em Teherã. E os Estados Unidos decidiram, assim como o México decidiu dessa vez, entrar com ação contra o Irã na mesma Corte Internacional de Justiça, na mesma Corte da Haia, que fica lá na Holanda e é o braço judicial da Organização das Nações Unidas. E a condenação veio rapidamente, né? O fato aconteceu em novembro de 79, em maio de 1980, a Corte Internacional de Justiça já tinha declarado a violação de direito por parte do Irã e já tinha determinado o pagamento de indenização. E também, naquele momento, havia pessoas sequestradas pelo Irã dentro da embaixada. Então, ele também determinou a soltura dessas pessoas que estavam sequestradas. No tocante à primeira parte da sua pergunta, que é extremamente importante, quais são as consequências que podem surgir a partir daí? Primeiro, e sem sombra de dúvidas, o desamparo de pessoas que estejam em viagem ou morando em um dos dois países. Então, equatorianos que vivem no México provavelmente ficarão sem um amparo, porque certamente o rompimento das relações diplomáticas tornará mais difícil o acesso à documentação, o acesso à discussão de direitos por parte desses indivíduos. O México declarou que manteria uma plataforma online para atender aos seus nacionais que vivem no Equador, mas certamente isso vai ainda trazer alguns percalços para as pessoas que vivem no Equador, mesmo tendo toda a documentação necessária. Também vale dizer que existe um acordo internacional sendo construído no Pacífico, envolvendo alguns países da América do Sul, que o Equador, do qual o Equador gostaria de fazer parte. Mas para que ele possa fazer parte, ele teria que fazer um caminho pelo México, é uma exigência das partes desse tratado. Então, certamente, para o Equador, a consequência econômica vai ser pior. Além disso, a gente tem manifestações de outros países, aqui da América do Sul, da América Central, e países que já indicam que a posição equatoriana é uma posição não desejável. E, certamente, qualquer diplomata que esteja hoje no Equador não se sente protegido, porque se dessa vez foi a invasão na embaixada mexicana, a gente não sabe qual será a próxima. Então, certamente, países que têm representação diplomática
no Equador, nesse momento, estão bastante preocupados. Professor, agora você acredita em uma eventual sanção da ONU ao Equador? Renato, ótima a sua questão. Eu acredito que sim, a partir da decisão da Corte Internacional de Justiça, que eu não imagino ser outra que não a condenação do Equador, a gente poderá ter uma decisão da ONU, se não perentória, né, por parte do Conselho de Segurança, mas ao menos indicativa de possibilidade de aplicação de sanções. Eu até acrescentaria, Renato, se me permitir, uma consequência bastante importante para o momento atual que vive o Equador. O Equador, como a gente sabe, vive um momento de explosão de criminalidade, porque virou rota de tráfico internacional de cocaína e de outras drogas para vários lugares do mundo. Especialmente por conta do Plano Colômbia, que fez deslocar, né, a grande parte do comércio e do tráfico de drogas para o Equador, além do fato de que o Equador é vizinho do Peru e vizinho da Colômbia e também da Bolívia, que são produtores de cocaína. Então, o que o Equador precisa é de cooperação jurídica internacional para combater o crime transnacional. A cooperação jurídica internacional exige confiança mútua, e a confiança mútua exige que se respeitem as normas internacionais. Uma decisão como a tomada pelo governo do Noboa, nesse momento, pode parecer até uma decisão de ataque à impunidade, como ele mesmo disse na sua nota, mas, na verdade, ela pode ampliar essa impunidade à medida em que não vai permitir que autoridades equatorianas possam interagir com autoridades de outros países do mundo para combater a criminalidade transnacional, a criminalidade organizada, que se consubstancia efetivamente nessa questão envolvendo o tráfico internacional de entorpecentes. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação e ajudando a gente a entender mais essa crise agora no Equador. Um forte abraço e até a próxima.